Boa noite a todos, boa noite, Wallace. Boa noite, Meus amigos, Jacira. estou muito feliz de estar recebendo aqui hoje o Wallace e nós convidamos a todos vocês que vão nos assistir essa noite, que vão nos assistir depois, para aproveitar e participar conosco. O Wallace sempre responde no YouTube, se as pessoas deixarem alguma resposta, alguma pergunta posteriormente, né, Wallace? Sim. E nós vamos estar trabalhando aqui no nosso canal. Esperamos que o Wallace venha mais vezes e vamos estar trabalhando pontos de vista diferentes, estudos diferentes, para que a gente possa colecionar boas informações para que nós possamos ter o nosso próprio ponto de vista, analisando todos os ensinamentos, os estudos dos nossos queridos irmãos. O Wallace, ele já tem alguns livros, ele vai falar para nós daqui a pouquinho. Vai falar para a gente sobre outro livro também, que ele já falou em outra casa para a gente. E nós vamos estar aprendendo aqui com ele, inclusive, uma das maiores dificuldades que eu acho que a maioria de nós temos, que é o entendimento das parábolas. Então, Wallace, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que essa seja a primeira de muitas outras no nosso canal. E se apresente para nós, e já vou deixar uma pergunta aqui para você já iniciar. Wallace, como que você, para quem não leu o livro ainda e para atiçar a curiosidade, como que você teve essa ideia de escrever sobre esse tema? 3 homens, um só espírito, e contando essa trajetória maravilhosa de Elias, de João e de Kardec. Boa noite, amigos. Mais um prazer, tá, Jacira? Sempre contar aí com um chamado de você, né, para poder clarear alguns pontos, né, da doutrina espírita, trazer sempre essas informações para aqueles que buscam, né, conhecer um pouco mais, né? Lancei agora há pouco tempo, tem mais ou menos uma semana, o 4º livro, né, que depois, daqui para frente, um dia eu vou estar falando mais sobre ele, né? Já fiz algumas palestras lá para você sobre algumas partes desse livro, né? Mas o tema de hoje a gente vai falar sobre esse livro que eu já tenho já uns 3 anos lançado, né? O 3 Homens, Apenas um Espírito, uma visão espírita da missão do novo Messias. E você falou para eu falar um pouquinho de mim, né? Então, nasci num berço espírita, né? Meu avô, por parte de mãe, né? Allan Kardec, da Silva Santos. Então, você já vê que a coisa já vem desde, né, esses conhecimentos espíritas já vem desde muito tempo, né? Mas aquele garoto jovem ouvindo aquilo, né? E eu sempre fui muito curioso nas coisas. Então, depois que a gente vai amadurecendo um pouco, né, a gente vai se envolvendo nos estudos. E aquilo que eu já falei já de outras vezes nas casas espíritas, né? Porque o Kardec, quando a gente começa a ler, uma coisa que me chamou a atenção é aquela insistência dele falar que a nossa fé tem que ser raciocinada. Então, o que ele está querendo dizer? Que a gente não pode aceitar as coisas, né? Não é o que o palestrante fala, não é o que está escrito num livro, né? A gente tem que aprender a desenvolver o nosso senso crítico das coisas. E para fazer uma boa crítica, vamos colocar assim, né? A gente tem que se debruçar, estudar. E apesar de eu ter nascido num berço espírita, eu sempre tive aquela inquietude da alma, né? Vamos colocar assim, né? Será que essa doutrina que eu tomei conhecimento desde jovem, né? Que eu estudei, me aprofundei, é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Aquela dúvida que todo mundo tem,
né? Que todo mundo que ainda mais que desenvolve esse senso crítico. Será que é isso? Então, a gente vai amadurecendo, vai crescendo, depois a gente vai se estabilizando, né, na questão de trabalho. Então, a gente começa a ter mais tempo para voltar a estudar as coisas. Então, eu fui participando de grupos espíritas, coordenando reuniões de estudo, e a gente começa a ter o quê? Como bom coordenador, a gente tem que ser o que tem que dar o exemplo, a gente tem que estudar, tem que ler. E a gente começa a ler e começa a aprofundar coisas que não são normalmente faladas, às vezes, em palestras, né? Não são faladas, geralmente, por alguns mestres que a gente tem durante o caminho, né? Porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte, quando a gente ouve alguma coisa de um palestrante, e se a gente ficar só naquilo, a gente só está vendo o ponto de vista dele. É aquilo que ele aprendeu daquilo que ele estudou. Ou ele ouviu, ele é um repassador de informações que ele ouviu, né? Então, a gente começa a ver, enxergar coisas, ainda mais eu que, né, tenho essa inquietude, né? Eu não sou de engolir as coisas facilmente, não. Falou, eu vou atrás, né? Vou ver se é isso mesmo, né? Então, aí a gente começa a estudar, começa a se aprofundar. Aí você perguntou, como é que eu entrei nisso tudo? Até chegar nessas questões desses livros que eu desenvolvi. Foi parte disso tudo, foi o que eu falei lá no prefácio introdutório dos livros. Preparei estudos, sempre gostei muito dos temas das parábolas de Jesus, né? Aí fui preparando aqueles estudos e comecei a enxergar coisas além do que aquilo que a gente normalmente ouve, né? E então são coisas assim que me chamaram a atenção desde quando eu comecei, né? Pequenos detalhezinhos, por exemplo, né? Que Kardec coloca lá, fé raciocinada, né? Níveis de entendimento, aquilo que Jesus, né? Depois que eu fui trazendo algumas informações, níveis de entendimento, e a gente começa a se aprofundar naquilo, né? Então foi por aí, Jacira. Essa foi a trajetória. Não, muito, muito interessante, e eu gostei muito das informações, né, de você puxar de alguns autores, você vai colocando aqui no início do seu livro, né? E uma que eu gosto muito, né, as do Espiritismo, do Velho Testamento, do Novo Testamento, a maioria eu já tinha ouvido, mas uma que eu gostei, assim, eu não me lembro de ter lido, essa do John Keynes, a verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar das antigas. Isso aí é do Eu John adorei Maynard essa... Keynes. Hã? É John Maynard Keynes, né? É um economista americano. E eu achei, assim, fantástico, porque a maioria de nós temos essa dificuldade de se livrar de dogmas, das coisas antigas, né? Aí eu queria ver com você o seguinte, eu já tinha falado isso da outra vez, eu nunca identifiquei essa parábola, né? Eu não me lembro qual que é a sua resposta, ainda bem, né? Que agora eu vou saber de novo. Eu nunca ouvi alguém falando que tinha essa parábola. A primeira pessoa que eu ouvi foi você, a parábola da cana agitada ao vento. Você ouviu isso de alguém ou você identificou essa passagem lá em Mateus ou em Lucas, né? Como sendo parábola, porque ela não consta como parábola nos estudos, né? Normalmente. Sim, sim. É porque isso tudo faz parte desse processo. Porque para a gente entender o que é, até para quantificar quantas parábolas Jesus falou, a gente tem que parar para pensar o que significa a palavra parábola, né? Porque tem gente que acha que parábola é só uma historinha contada. Vou contar uma parábola, igual Jesus, assim, vou contar a parábola, e contava a parábola. Mas não é só isso. Depois que a gente começa a estudar mais um pouquinho, se debruçar, né? E principalmente esse trabalho que foi desenvolvido depois de um certo tempo que eu vi essa necessidade, né? De começar a estudar as antigas escrituras, entender um pouquinho da cultura judaica.
entender o que é que eles estavam querendo fazer, aquela chamada interpretação histórica das coisas, e a gente compreende o seguinte, que o conceito de parábola para os judeus não é muito bem o conceito de parábola que a gente tem hoje. A gente tem dentro dessa cultura, parábola é uma história que eu vou contar onde eu faço o quê? Comparações. Mas não é só isso. A gente começa a entender, por exemplo, né, os judeus chamam parábola na linguagem dele de machal. Né? Então, as parábolas, os machalins, eles têm uma identificação perfeita, que é o quê? Comparação. Então, a gente já começa a entender o seguinte, aonde tem comparação, tem parábola. Depois que você começa a estudar as escrituras e começa a adquirir o feeling de perceber os ensinamentos, os níveis de entendimento por trás, a gente começa a ver que, na realidade, nos evangelhos, o que mais tem lá é comparação. Então, a gente foge daquela cultura tradicional de parábola. Por exemplo, uma parábola que às vezes você não deve ter nunca ouvido falar. Aquela passagem que Jesus fala assim, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Você já ouviu falar que isso é parábola? Pois é, mas uma comparação. Mas o próprio evangelista, por exemplo, lá, quer ver? Eu até selecionei aqui o ponto, lá em Mateus 15, 14 capítulo 15, versículo 14 e 15, depois que Jesus falou isso, consta lá que Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, explica-nos essa parábola. Então, é uma parábola. E aí a gente começa a entender que Machalim, né, as parábolas em judaico, elas podem ser aforismos, elas são comparações, elas podem ser uma encenação profética, ela tem outras formas de se apresentar, né, que não são a comum que a gente conhece. Por exemplo, a parábola da figueira que secou, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Praticamente é só o movimento espírita que considera aquilo como parábola. Mas, na realidade, ali é uma história baseada né? Num fato real. Jesus foi lá, estava caminhando, secou a figueira. Entendeu? Então, tem gente que ainda acha, até hoje, assim, parábola é uma história que Jesus contou, né? É uma história não baseada em fatos reais, é uma história que ele inventou ali, que ele contou. Não, mas a parábola dos evangelhos pode ser também uma história real. Por exemplo, aquela que eu já fiz para vocês lá no Gevan, das bodas de Caná. O próprio Kardec, tanto a parábola da figueira que secou, quanto a das bodas de Caná, Kardec, lá no livro A Gênese, ele reconhece que aquilo tem um corpo de parábola. Então, aí a gente começa a desenvolver o feeling do nosso entendimento. Porque Kardec, na realidade, ele enxergou qual que é o verdadeiro sentido da parábola para os judeus. E não é aquele entendimento que a gente tem. Aí, voltando à questão, se a gente for pegar essa passagem da cana agitada pelo vento, a gente reconhece, pelo menos eu reconheci que aquilo é uma parábola. Ah, mas por que você deu esse nome? Então, vamos à questão de nome de parábola. Praticamente, quando a gente lê os evangelhos, Jesus só nominou 2 parábolas só. A parábola do semeador e a parábola da figueira que ele contou lá no Sermão Profético. As outras ele citou e não deu nome. Então, o nome quem dá é a gente. Qualquer um dá. Então, o nome que mais está ali de acordo com a forma que você quer demonstrar o entendimento, a interpretação. Eu identifiquei essa parábola com várias outras que não são comumente consideradas como tais, como sendo o quê? Uma alegoria onde Jesus quis passar, né, um ensinamento por trás, né, um nível de entendimento mais aprofundado sobre aquelas simples passagens ou palavras que ele estava citando. Entendeu, Jacira? Entendi. Então, uma vez já aconteceu, eu estava fazendo uma palestra sobre uma parábola dessas incomuns, aí alguém que estava lá ouvindo falando para mim também, mas isso não é parábola, não.
Aí eu tive que parar, ou seja, praticamente eu parei para dar essa explicação para ele. Não sei se ele aceitou ou não, mas é essa a explicação que eu considero a correta. Né? Por quê? Porque o próprio, e tudo fundamentado, o próprio Kardec enxergou passagens que não são comumente consideradas como parábolas, mas na realidade são. Dentre elas, Bodas de Caná, essa da cana agitada pelo vento, que ele não fala lá, mas porque tem o mesmo formato, a parábola da figueira que secou e outras que existem por aí. É só você analisar e entender o nível de entendimento que ele está querendo passar, né, por trás daquela simples historinha contada ou baseada em fatos reais ou não. Isso é parábola. Alice, você tocou num assunto interessante que vai para nossas outras argumentações aqui, né? Primeiro, essa dificuldade da gente entender é porque nós acostumamos com a fé cega. E a primeira coisa, aí Kardec vem e fala aqui que a fé cega já não é deste século, e ele estava falando do século XIX, né? Já não era do século, naquela época. E hoje, 2 séculos depois, muito menos, né? Aí a gente tem que expandir, aprender a ouvir as pessoas, porque do que nós aprendemos como criança, eu que iniciei no berço católico, apesar de toda a minha rebeldia com a igreja, de certas coisas assim, de pecado, dessa tortura, né, psicológica que é feita com as pessoas pelo medo, né, que é eu acho que é uma tortura psicológica, assim. E nós acostumamos a facilidade de ouvir alguém falar o que a gente deve pensar. Né? Aí nós acostumamos. Aí todo mundo que tentava pensar o contrário se tornava rebelde, né? Aí um herege, né? Um padre uma vez me falou que eu era ateia, porque eu questionava, né? Confissão, né? Porque eu falei com ele, eu não posso confessar com alguém, eu vou contar, eu nem te conheço, falando para o padre, eu não te conheço, vou contar minhas coisas para você. Eu era adolescente, eu fui falar isso com ele, ele ficou muito bravo comigo. Mas são coisas, assim, muito estranhas, né, de você não conhece alguém, você vai fazer aquela pessoa de confidente seu. Tem umas coisas que eu já questionava naquela época. E a gente, com esse raciocínio, com a mente questionadora, é mais fácil da gente conseguir enxergar outros pontos de vista, né? E eu adoro isso, que até Kardec coloca isso no Evangelho, né? Ponto de vista. E tem um filme que eu gosto muito com o Dennis Quaid, que chama Ponto de Vista, onde, para ele solucionar um atentado, né, contra o presidente, lá, né, como sempre, lá nos Estados Unidos tem um atentado contra o presidente, ele vai olhar, e o que eu achei mais bacana do filme é que, para ele decifrar, ele olha o olhar das pessoas de cada lugar, de ângulos diferentes. Então, isso na vida é importante, né? Você conseguir perceber mais pontos de vista para você formar uma ideia. E isso era o que Kardec fazia, né? Então, se esses pontos, no caso da mediunidade, Kardec era no caso das mediunidade, né? Para ele ver se todos, em áreas totalmente diferentes, que não tivesse contato, estavam falando a mesma coisa. Isso é uma pessoa aberta ao raciocínio, né? Sim, com certeza. Aí, olha só para completar aqui, já para te passar a palavra. Então, a maioria das coisas eu falo por mim, né? As outras pessoas sentem-se à vontade para dar a opinião de vocês. Não tivemos o hábito de ler o Evangelho. Então, as pessoas não têm o hábito, e mesmo alguns espíritas acham desnecessário estudar o Evangelho. Acho que só deve estudar a doutrina dos espíritos. Respeito, as pessoas podem pensar, aquilo, é o ponto de vista delas. No meu ponto de vista, a base é o Evangelho. Não temos o hábito do estudo sistematizado da doutrina dos espíritos, né? Então, 2 coisas importantes
para a gente chegar a essa, para nós tirarmos as nossas próprias conclusões, nossos entendimentos sobre o que Jesus veio falar e o que os espíritos vieram explicar. Porque tem muita gente que ainda tem dúvida, mesmo os espíritos explicando, né, Wallace? Sim. Jacira, são várias coisas que... Por exemplo, você leu lá o prefácio introdutório dos meus livros, aquilo ali é um desabafo do que eu vivenciei numa casa espírita, né? É igual você está falando, as pessoas não têm o hábito de ler, ou seja, o brasileiro já lê pouco, né? Vamos colocar assim, né? A gente ouve falar, infelizmente, isso acontece muito, a questão da pessoa sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar um texto, né? Mostrando a deficiência do nosso ensino. Aí vai numa casa espírita, os dirigentes geralmente não são profissionais, não é igual uma igreja protestante, por exemplo, que a pessoa fica ali por conta daquilo. Então ele vai ali dar, né? Cada um só pode dar aquilo que ele tem. Vamos colocar assim, né? Então a bagagem espiritual, né? O progresso espiritual é cada um que tem que batalhar para formar em si. Né? Só tem duas maneiras de a gente aprender as coisas na vida, né? Ou ouvindo ou sentando na cadeira e gastar aquilo que existe entre as nossas orelhas, é o cérebro, né? Tem que queimar fosfato. Quando você vai e estuda por conta própria, se você tem essa bagagem de conhecimento acumulado, você consegue, às vezes, avançar mais do que outras pessoas. Se você ouve só um palestrante, né? Isso quando ouve, né? Quando as pessoas vão numa palestra e realmente ouvem, né? Você não, se você para ali, você não passa daquela informação que ele te deu. Então, é um conjugado. Aquilo que você estava falando, assim, a gente ouve falar no meio espírita ultimamente, quebra de paradigmas. Tem gente que não sabe nem que palavra, que significa isso, né? Mas é aquilo que você ouviu falar ali, né? Daquela frase do John Maynard Keynes, né? É isso, né? É muito difícil a gente ir além se a gente não repensar o que a gente já conhece, qual que é a nossa bagagem. Fazer um senso crítico, analisar aquilo que a gente já tem, entendeu? Porque tem muita gente, a maior parte acomoda naquilo que tem e para ele pronto, acabou, né? Mas os inovadores, ou seja, Jesus foi um inovador naquela época, né? O que ele foi? Ele foi um questionador do judaísmo que existia naquela época. Ele veio trazer um novo olhar, um novo ponto de vista, aquilo que você falou, né? A questão do ponto de vista. Kardec, com os espíritos, quem começa a ler, por exemplo, né, que a gente está lendo lá na reunião que eu participo, agora o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu falo com as pessoas lá o tempo todo, a maior parte das mensagens, as pessoas se atêm mais só a parte moral do ensinamento, mas não tem ainda a perspicácia para entender certas coisas que estão por trás, que os espíritos, a maior parte deles estão falando o seguinte: mude seu ponto de vista, é um novo ponto de vista. Ele chega e fala o seguinte, ó, bem-aventurado vocês porque vocês sofrem. Então, assim, ó, quem é que sofre sorrindo? Quem é que dá graças a Deus porque está, por exemplo, com câncer ou com uma doença grave? Isso não é coisa de gente normal. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque os espíritos dão os seus comunicados sobre uma outra ótica, um outro ponto de vista. Ou seja, do lado de lá, essa vida para eles aqui é o quê? É um nada. É importante? Mas é efêmera, passageira. Então, e a gente, quando está do lado de cá, a gente dá muita importância a certas coisas que às vezes não tem que ter importância. Então, é aquele negócio, tudo depende do ponto de vista. Por isso que muitas pessoas leem comentários que espíritos dão, né? E fica assim, poxa, mas né, que coisa é essa? Né? Não começa a entender por causa... Falta esse princípio. É um ponto de vista espiritual sobre as coisas materiais da vida. Então, enquanto a gente estiver aqui encarnado, a gente não se desprender dessas coisas, a gente não consegue entender
a profundidade dos ensinamentos que os espíritos passam para a gente. Então, é isso aí. É um novo ponto de vista, é um repensar, se liberta das coisas antigas, se abra para as coisas novas, né? E isso a gente vai adquirindo com o tempo, com a bagagem que cada um tem. Então, não adianta a gente, às vezes, numa encarnação, querer avançar muito. Algumas pessoas, o papel do instrutor, né, é isso, é jogar sementes no campo, igual Jesus ensinou na parábola do semeador. Uns recebem, outros não recebem. E mesmo aqueles que recebem a semente, né, que é a palavra, no ensinamento, uns, né, gera 30, outros 60, outros 90. O que ele está querendo dizer? Que cada um ouve, mesmo ouvindo, ele entende, por mais que você explique, por mais que você se aprofunde, você mostre, as pessoas, a capacidade de recepção varia de pessoa para pessoa. E a mesma coisa, ela recepciona e aquilo que ela faz com aquilo que ela recebeu também varia de pessoa para pessoa. Eu estou pensando aqui, né, nessa palavra aqui, dessa frase que eu falei primeiro, né, que a verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar das antigas. Então, é mais ou menos isso mesmo, né? A pessoa vem para o centro espírita querendo algo novo, mas ela não quer sair daqueles paradigmas anteriores, né? É a mesma coisa. Por que você faz isso? Ah, todo mundo faz. Né? Por que você continua fazendo isso? Ah, porque minha mãe me ensinou assim, mas por quê? Não sei. Né? Segue o caminho do boi. Segue o caminho do boi, Aí você vai aprender alguma coisa, porque para você aprender alguma coisa nova, você tem que rever aquilo que você já sabia. Né? Sim. Você tem que rever, porque você vai mudando, principalmente o espiritismo. Você vai ter que mudar um conceito. Eu estava falando com a minha nora agora à tarde, porque o espiritismo ele te dá um ponto de vista diferente das outras pessoas, quando você o estuda mesmo. E esse ponto de vista, você tem que fazer aquelas transformações que Kardec fala. Primeiro, você não pode ser uma pessoa obcecada, uma pessoa ainda travada, que não queira mudar algumas coisas em você, porque senão não dá certo. O espiritismo é liberal demais para uma pessoa conservadora demais, porque ele é tão liberal que ele põe tudo na sua mão, não é? Ele põe São tudo. São séculos de cultura católica onde a gente está acostumado a ouvir e dizer amém. Ouve e diz amém, entendeu? Isso quando ouve, né? Eu falo amém, todo mundo está falando amém, eu vou falar também. Não sei o que ele falou, não, mas eu amém. Aí eu estava. E nós, quando a gente vai estudar, a gente estuda com um olhar preconceituoso, né? Esse olhar preconceituoso é porque eu trago uma bagagem, eu acho que eu sei, né? Eu acho que eu sei, e às vezes eu quero competir com o outro que está falando. Então, ao invés do Wallace estar me dando uma nova visão das parábolas, uma nova visão, né? Mas então, agora vamos entrar, porque o nosso papo está bom demais, né, Wallace? Vou passar para outra aqui. Aí eu queria que você falasse sobre a teoria da presciência de Kardec quanto àquela previsão de datas determinadas, principalmente a previsão, segundo os seus estudos, né, baseados no profeta Daniel, quanto os fatos que ocorreram a partir de 1844 e sobre a profecia da dupla missão atribuída para o antigo profeta Elias e que foi confirmada por Jesus. Eu até escrevi tudo para ler aqui, para eu não esquecer tudo que eu quero que você fale para nós, porque você fala muito bem sobre isso. Pois é, Jéssica. Esse ponto é outro que, depois que a gente começa a estudar, e principalmente eu que gosto de questionar as coisas, né? Mas é aquela crítica, aquele questionamento no bom sentido, né? Não é aquela crítica vazia, é uma crítica fundamentada, né? Porque a gente sempre ouve falar, né? Igual você estava comentando antes,
né? Você entra na casa espírita, as pessoas não têm a cultura de fazer reuniões de estudo. Quando fazem, faz leitura. Breves comentários, mas estudar é outra coisa, né? Aí fala, não, mas tem que estudar só isso aqui. Aí não tem, às vezes, a perspicácia de entender assim, poxa, o evangelho segundo o Espiritismo. Que evangelho é esse? É o evangelho da Bíblia, não é outro evangelho. Porque tem gente que acha que aquilo ali é o evangelho do Kardec. Não, gente. É o evangelho da Bíblia comentado, ou seja, o Kardec fazendo a sua interpretação à luz da doutrina espírita, sobre alguns pontos. Então, você tem que ir estudar os evangelhos. Então, esse assunto assim, de falar, aquilo é coisa antiga, aquilo ali não é para o espírito estudar, não. Eu nunca engoli essas questões, né? Aí vem outra coisa, né? Sobre esse ponto que você falou. A gente sempre ouve falar assim, que sobre essa questão de profecia, que as pessoas não gostam de falar muito em centro espírita, né? Mas quando liam os livros do Chico sobre aquela parte que fala, que agora começou muito na moda falar lá a tal data de 2057 do Emmanuel, aí fica aquelas pessoas assim, poxa, né? E eu foi um dos motivos que me levou também a estudar isso profundamente. Pô, se a gente ouve falar do centro espírita, que nenhum espírito, né, porque fizeram uma leitura pontual de uma passagem lá do livro da Gênese, que nenhum espírito ponderado determina datas para acontecimentos. E o Emmanuel deu uma data, 2057. Aí, qual que é a lógica kardeciana que você vai fazer? Então o Emmanuel é um espírito pseudo-sábio? Ele deu data. Então, tudo aquilo que o Espiritismo condena, o Emmanuel, então, está fazendo o contrário? Né? Aí tem vários comentários. Aí a gente começa a aprofundar e ver. Fala assim, não, gente. Né? Uma das primeiras coisas que eu vi foi o quê? Aí eu fui na origem, vou estudar a teoria da presciência que Kardec quis dizer. Aí a gente começa a ver aquilo que eu falei para você. Né? As formas da gente entender. A gente tem que, primeiro, se despir de ideias preconcebidas. E vamos ler o que está escrito. Né? Quando você lê o que está escrito, pelo menos o que eu entendi e o que está ali no bom português, vamos colocar assim, né? É que Kardec, naquele ponto, ele estava falando de acontecimentos circunstanciados. A gente começa a entender o que é a teoria da presciência. Ele fala que existem acontecimentos e que existem acontecimentos de repercussão de caráter geral. E existem os acontecimentos circunstanciados, pormenores, coisas comuns, né, do dia a dia. Então ele coloca o seguinte, que Deus cuida apenas dos de caráter geral. Né? Os circunstanciados estão à mercê dos homens. Mas existe um planejamento, né? É isso que você começa a entender interpretando o que está na teoria da presciência. E Deus cuida desses acontecimentos gerais. Quando Kardec falou, né? Eu até separei o texto aqui, ó, tá lá no livro A Gênese, ele coloca assim, as predições circunstanciadas, olha só, não podem apresentar cunho de certeza. Por quê? Porque depende do livre-arbítrio dos homens. E somente como prováveis devem ser acolhidos. Então, dentro desse contexto, é que Kardec colocou, por isso mesmo, os espíritos verdadeiramente ponderados nada nunca predizem para épocas determinadas. Ou seja, ele estava falando dos acontecimentos circunstanciados. Por quê? Porque se os gerais Deus controla, e a gente começa a ver algumas outras questões. Por exemplo, os profetas deram cálculos, fizeram cálculos para determinados acontecimentos específicos. O Emmanuel, ele deu data para um acontecimento específico. É só a gente entender que aqueles acontecimentos específicos são os tal de repercussão geral que Kardec falou, não circunstanciados. Então, a gente começa a entender, novamente, se despe daquele preconceito, daquela bagagem que nos foi passada e começa a querer entender a coisa sobre um outro ponto de vista. Que a gente viu o seguinte, se Deus, que é sábio, sabe planejar, e muito melhor do que qualquer um de nós, e nós, como planejamos, o bom planejador,
ele tem metas de curto, médio, longo prazo. Aquilo, para quem já fez esses estudos sobre planejamento, sabe do que eu estou falando, né? A gente não pode esperar que Deus faça um planejamento para o mundo pior do que o melhor planejamento do melhor homem. Concorda? Senão ele não seria Deus. Então a gente vê que sim, que tem como. Aí a gente começa a ver, né? A gente vai estudando, aí já sai dos evangelhos e já vai para o quê? Para um Antigo Testamento. E aí, depois que a gente começa a estudar, por exemplo, o que Kardec disse naquele livro, A Gênese, que é um livro desconhecidíssimo, que as pessoas acham ele difícil, porque não tem bagagem para poder entender o que ele está falando. Porque ele está falando naquela segunda parte de quê? De profecias. Quando os espíritos começaram a falar assim, né, que aquele momento da segunda metade do século XIX, todas as antigas profecias estavam sendo cumpridas. Todas. E a gente geralmente só sabe no meio espírita o quê? Que o tal do Consolador, o Espiritismo é o Consolador prometido, que ele veio conforme a promessa do Cristo que foi feita para os seus discípulos. Pois é, e as outras profecias? Se perguntar, as pessoas não sabem. Então, para você saber, você tem que ir estudar o Evangelho e ver. Onde estão as outras profecias? Aí a gente começa a ver a promessa da segunda advento do Cristo, a promessa do retorno do profeta Elias, que é o profeta mais esquecido no meio religioso. Não só espírita, não, gente. Se a gente for começar a falar aí, né, é muito comum a gente ver, inclusive em outras religiões, fala assim, né, está próximo ao momento da vinda do Cristo. Pois é, mas se o Cristo vir, está escrito lá que o profeta Elias tem que vir também. Cadê ele? Né? Então, a gente começa a estudar isso e ver. Né? Existem profecias, essas profecias estão todas codificadas nas antigas escrituras. Kardec não teve tempo, né? Apesar dele ter citado todas elas no livro A Gênese, e quando a gente já sai dos 5 livros da codificação e vai para uma revista espírita, por exemplo, né? Que tem gente do meio espírita nem sabe que existe isso, essas revistas espíritas. É um tesouro. Que é um tesouro de informações que, na realidade, ele é o quê? Ele é os bastidores das informações que Kardec se utilizou para escrever os 5 livros do tal do Pentateuco, que é tão falado aí, né? Que, na realidade, não são 5, né? Porque esquecem do livro O que é o Espiritismo, então já não são 5. Né? Kardec não lançou só 5 livros. Tirando a revista espírita, teve o Viagem Espírita, tem outros livros, não são só 5. Então, a gente fica acaba virando repetidor de coisas que são faladas, e às vezes a gente fica falando coisas que não são verdade, como essa, que não são só 5 livros, que o espírito não pode dar datas. Pessoal, tudo bem para acontecimentos circunstanciados, né? Vai cair um avião semana que vem, dia 5, na parte da tarde. Isso é um acontecimento circunstanciado. Agora, a vinda do Cristo ao mundo, a vinda do Consolador, são aquelas coisinhas que eu sempre levanto nas palestras, né? São coisas que fazem parte dos acontecimentos de repercussão da humanidade e fazem parte desse planejamento geral. Elas estão todas previstas, o momento, as datas, para as coisas acontecerem. Agora, não está ali aberto, está codificado. E a gente aprende a entender, a interpretar essas codificações depois que a gente faz certos estudos, né? É. E depois que a gente começa a se interessar pela doutrina, quanto mais a gente vai estudando, quando eu iniciei na doutrina espírita, Deus me livre, eu vi um livro, alguns livros, e eu falei, eu nunca vou ler isso não, isso aqui é difícil demais, né? E aí eu fui ler Violetas na Janela, eu li O Nosso Lar. Quando eu li O Nosso Lar, eu fiquei louca para desencarnar, e me avisaram que não era bem assim, né? Aí falei, então vou continuar estudando. Isso né? É outro assunto polêmico que fica para outra oportunidade, mas... Para outra oportunidade, para você ver que a gente tem tema, né? Tem. Aí eu fui estudando, e depois, quando eu voltei no livro, parecia que eu tinha
que era outra pessoa estudando. Então, você precisa abrir a sua mente, aceitar, você vem de ou com muitos dogmas, né? Com alguma coisa assim, de tudo é pecado, o espiritismo é uma coisa do mal, né? Espírito, quando falava em espírito, era só assombração, né? Mal assombrado, espíritos do mal. Então, nós mesmos que viemos da Igreja Católica, ainda temos algumas. Eu custei para diminuir, ainda tenho, eu acho que eu ainda tenho alguma coisa, mas eu custei para tirar isso de mim. E a gente vai numa igreja, no centro espírita, eu estava muito eu tinha tido muita sinusite, eu estava tomando antibiótico, estava melhorando, não podia pregar friagem. Então, a tempestade chegou, gente. A tempestade chegou. Aí eu fui com uma boina para não pegar friagem, eu não queria deixar de fazer o estudo. Aí eu cheguei lá, um rapaz que ficava chamando o pessoal para o tratamento, virou e falou assim, aqui, você não pode usar essa boina, não, porque é falta de respeito. Aí eu falei, oi, como assim? Aí ele falou assim, não, usar uma boina é falta de respeito. Tem de tudo, tem de tudo. Hã? Tem de tudo, Aí eu falei né, para ele, não, olha, infelizmente eu não vou tirar, porque eu estou vindo aqui, assim, porque eu gosto muito do que eu faço. Mas você avisa lá para a pessoa que me convidou que eu vou embora, então, porque eu não vou tirar. E não tirei, assim, não por pirraça, mas é porque naquele momento eu não podia mesmo, o médico pediu para eu me cuidar e tudo. Então, para você ver essas coisas dentro do centro espírita, é complicado, né? Sim, sim. E antes de passar para a próxima aqui, eu acho interessante que tudo que você vai falando assim comigo vai abrindo assim, né? Eu vou voando em um monte de coisa. Aí você está falando da comparação e da presciência, né? Olha, eu acho que a maioria de nós temos a presciência, e a presciência é quando você vai tendo um conhecimento e você já sabe o que vai acontecer lá no final, mais ou menos isso, né? Você vai expandindo a sua consciência e você consegue visualizar um futuro. Não é difícil, por isso que a gente tem que escutar o que o outro fala e ir estudando, e sabe, interpretação de texto, né, Wallace? Sim. Saber interpretar o texto. Por exemplo, aquilo... Não, para falar. Não, é só assim, se você fala com seu filho, meu filho, se você fizer isso quando for de 20 anos, isso vai dar certo ou vai dar errado. Não é uma coisa que os espíritos estão nos orientando para que a gente se cuide? Quando eu falo assim, Jacira, por exemplo, nos meus livros, que Deus não planeja nada para dar errado. Tudo aquilo que ele planejou vai acontecer, porque senão ele não é Deus. Deus nunca é pego desprevenido. Quem é pego desprevenido somos nós, que somos invigilantes, imprevidentes, né? Não tomamos conhecimento. Mas quando a gente começa a estudar as Escrituras, é como se Deus falando assim, ó, tá lá no livro dos Salmos, eu sou Deus, né? O verdadeiro Deus, que anuncio as coisas que vão acontecer antes que elas aconteçam. Está mais ou menos isso escrito lá no livro. Ele fala isso. Então, ele mesmo fala que tudo aquilo que ele planeja vai acontecer. Né? Mas ele está falando dos acontecimentos circunstanciados. Por exemplo, naquela primeira pergunta, aquela pergunta que você fez, são muitas coisas. A gente fala lá da segunda missão do profeta Elias e a segunda missão do próprio Cristo. Isso a gente só consegue perceber na hora que a gente se debruça e lê com atenção o que está escrito lá. Tá? Então, aquilo que você falou, como é que foi que você conseguiu ver isso lá? Não foi só eu, não, Jacira. Tem muitas outras pessoas que percebem isso. Porque como é que fala? Semeando no terreno que o outro já semeou. Então, é isso aí, é um repetindo, né? E cada um só consegue adquirir esses conhecimentos e principalmente aceitar, né? Quando ele se abre. Porque, às vezes, isso tudo que a gente está conversando aqui, tem gente que está ouvindo e, às vezes, não concorda. Mas não concorda, mas também nunca desenvolveu o senso crítico para falar por que ele não concorda.
Ele só não concorda. Então tem isso, tem aqueles que não concordam com nada, mas não sabem por quê. Tem aqueles que têm uma bagagem, que é aquilo que você falou lá do Maynard Keynes, né? Que a gente tem que se livrar de preconceitos para tentar entender, pelo menos ouvir coisa nova. E tem aquele que já, igual eu falo isso com naturalidade, porque aquilo já virou para mim convicção. Até que me provem o contrário. Ninguém até hoje me provou o contrário. Das pessoas que eu coloco, eu contra-argumento e não coloco o contrário. Então, existe lá, né, previsões sobre a segunda vinda do profeta Elias. Quem quiser saber, está escrito lá. Você lê o livro, está lá bem detalhado. E aí Kardec entendeu isso. Está lá escrito no Evangelho, no livro A Gênese. Está lá. Já teve uma vez eu conversando com um colega, eu falei o seguinte, gente, o livro A Gênese foi escrito em 68, né? Que me fala a memória. É isso, né? 68. Kardec morreu em 69, ele já estava doente. Mesmo assim, ele ainda se esforçou naquele trabalho ali para lançar esse livro, A Gênese. Então, eu posso até estar errado, mas parece assim que Kardec meio que ele se esforçou, mas ele não teve tempo de aprofundar. Ele morreu um ano depois. Ele já estava doente, cansado, já estava. Nem quem estudou a vida dele lá viu que ele já estava já cheio de problemas. Mas mesmo assim ele colocou lá, bem brevezinho. O Elias já veio, já teve o primeira vinda do Elias. Seu segundo advento está descrito de forma o quê? Clara, né? E aí ele coloca, para ele vir, ele tem que encarnar. Então Kardec disse lá que o Elias tem que vir encarnado. Está escrito lá, aquilo que eu fiz no estudo com vocês. Mas é aquele negócio, a pessoa tem que ler, tem que entender, interpretar o texto do que está escrito. Mas mesmo assim, a gente vê que no seio das religiões e até dentro da doutrina espírita, existe aquele que pensa de uma forma diferente e outro que pensa outra. Mas é aquele negócio, tem gente que interpreta e distorce aquilo que está escrito, né? Tem gente que não consegue entender o que está escrito e quer colocar o ponto de vista dele. Tudo bem, a gente respeita o ponto de vista de cada um, mas não pode distorcer o que está escrito, né? Porque a partir do momento que a gente começa a perceber que Kardec não foi qualquer um, que ele é um missionário, e isso está escrito lá, é um reformador do espiritismo, é ele que tem que restabelecer todas as coisas. E a gente começa a conjugar isso tudo, né, que foi a proposta do livro, demonstrar que ele é o cumpridor de antigas profecias, a gente começa a enxergar Kardec bem maior do que ele já é. Ele é o quê? O cumpridor de antigas profecias. Ele é o Messias, com letra minúscula, eu até coloquei lá, né? Que a gente fala assim, o Cristo é o Cristo, mas as pessoas não entendem o que significa a palavra Cristo, o que significa a palavra Messias. Então, são conceitos que a gente tem que trabalhar na cabeça das pessoas para as pessoas entenderem o que é que os judeus naquela época estavam falando. E Kardec entendeu isso, né? Que o novo enviado, né, seria o novo Messias. É isso que está escrito nas revistas espíritas. E ele tinha uma obra específica para ser cumprida. E quem cumpriu foi Kardec. E mesmo assim, existem aqueles que leem Kardec e falam, Kardec está ultrapassado, né? A gente tem que ler coisa nova, né? E eu acho que Kardec está tão atual que é difícil de entender ainda. Nós ainda não entendemos tudo que Kardec trouxe para a gente. Eu não sei se você concorda. Ele só está ultrapassado para quem nunca estudou. Exatamente. É como o Evangelho. Você pega o Evangelho e as pessoas acham que está ultrapassado, mas eu acho atemporal, porque em tudo que a gente vai estudar na doutrina espírita, eu, por exemplo, eu não consigo fazer um estudo, mesmo que me dê um tema de espírita, alguma coisa, eu não consigo fazer uma palestra sem citar dentro da palestra várias coisas que Jesus citou já no seu Evangelho, porque o ensinamento dele é atemporal. Como os ensinos dos espíritos também o ensino é atemporal. Aí Kardec falou no século XIX, nós vamos conversar algumas coisas aqui sobre
sobre Kardec, e parece que Kardec está falando para mim e para você hoje. Sim. As questões morais tratadas nos estudos, né, a gente começa a ver o seguinte: qual que é a moral espírita? É a mesma moral do Cristo. Isso tá falado lá. E qual que é a moral do Cristo? É a mesma moral judaica. Aí, aquilo que eu costumo falar, Jesus não criou nenhuma nova religião. Ele só trouxe um novo olhar sobre a religião que existia naquela época, naquela região. Qual que é? O judaísmo. Se o espiritismo é o cristianismo resgatado, então faz tudo parte do mesmo elo, de uma mesma corrente, mas vinda com um novo linguajar atualizado, mas não pode ser contrário àquilo que já está posto, né? Quando a gente fala o seguinte, gente, o que é revelar? Revelar é mostrar o que já está posto. Revelar não é criar nenhuma nova novidade. Eu falando aqui, né? Ou seja, você só revela sobre aquilo que já está posto. Mas aquilo que está posto ainda não está clareado. Então você não pode inventar a roda. Você tem que aprofundar sobre coisas que já estão colocadas. E onde está colocado? No Antigo Testamento e nos Evangelhos. Então você tem que debruçar lá. Aquilo que eu falei com um colega meu, né? As escrituras, né? As velhas escrituras, é um museu de grandes novidades. O que eu estou querendo dizer? Está tudo lá. A doutrina espírita trouxe novidades, né? Que não são tão novidades assim. Ela só trouxe o quê? Para os preguiçosos, que não querem ler lá o que está lá no Antigo Testamento e nos Evangelhos, aquelas mesmas informações com um linguajar mais atualizado. Alice, sabe quando eu comecei a me apaixonar pelo o Antigo Testamento? Quando eu fui fazer uma palestra e quando Jesus falava de perdoar 70 vezes 7, aí eu fui procurar ver se tinha alguma coisa de perdão, né? Eu fui fazer uma busca no meu Kindle, né? No meu livro eletrônico sobre perdão que tinha na Bíblia, incluía o Velho Testamento. Aí comecei a procurar, aí fui lá em Sete, fui lá em Caim, sim, aí a descendência de Caim, aí eu falei assim, olha, aí a gente começa a observar que Jesus sempre fazia uma ligação no que ele estava ensinando com o que estava lá. Jesus repetiu o Antigo Testamento o tempo todo. Agora você só enxerga isso se você lê o Antigo Testamento. Né? Agora, o Espírito... assim, vamos colocar uma estatística assim, né? 95% das parábolas que Jesus contou vale a pena ver de novo. Ou seja, está tudo lá no Antigo Testamento. Ele trouxe aqueles antigos ensinamentos, porque parábola não existe só no Novo Testamento, não. No Antigo Testamento também tem parábolas. Porque parábola, dentro daquela concepção que eu falei com você, né? Que são comparações, analogias, né? Que trazem um ensinamento por trás daquilo, os níveis de entendimento por trás daqueles ensinamentos, elas já fazem parte da cultura judaica. Não é a criação de Jesus. Jesus não inventou o método de ensino parabólico. Não, aquilo já faz parte do método rabínico dos fariseus daquela época, tanto do Antigo Testamento, daquela cultura, né? E outras, se a gente parar para pensar, né? Jesus foi um personagem do Antigo Testamento. Na realidade, né, e isso alguns judeus que estudam, né, aqueles ensinos mais aprofundados que a gente conhece e ouve falar pelo nome de Kabbalah, né, que é aquela transmissão do ensinamento mais esotérico, né, mais oculto, mais aprofundado, eles falam que, na realidade, né, aqueles que aceitaram Jesus, porque não foram só os cristãos, não, tem alguns judeus hoje em dia que são judeus messiânicos, eles aceitaram Jesus como sendo o Mashiach, né, o Messias naquela época, e eles só não se converteram ao cristianismo, eles continuam sendo judeu e acreditam que Jesus foi o cumpridor de profecias naquela época. Muitos deles, dentro dessa linha mais esotérica, falam que Jesus, né, na realidade, aquele espírito no Antigo Testamento,
Eles dão o nome grego de Metatron, é aquele que está ao lado do trono. Ele, na realidade, eles falam que ele é aquele anjo que Deus enviou para guiar os judeus na caminhada do deserto. É aquele anjo que conversava com Moisés e Josué na tenda do tabernáculo. Olha que interessante. Então, muitos daqueles ensinos do Antigo Testamento, que os profetas falaram assim, Deus, o Senhor disse, na realidade, eles acreditam que quem falou foi o Messias, foi o Cristo. E naquela época o Cristo se reencarnou como Jesus. Para falar a verdade, Wallace, eu acho que, como Jesus não trouxe religião nova, por que os judeus não teriam que mudar nada, não? Eles só teriam que acreditar, né, não? Entender. Porque eles iam mudar o quê? Eles estavam esperando o Messias. O Messias chegou. Quem que inventou esse negócio de religião foram. É porque desde aquela época que Jesus falava, né? Os líderes religiosos, não é só porque é líder religioso que ele detém todo o conhecimento de toda a verdade. Então, naquela época, os judeus liam... Tem uma passagem bacana que Jesus falava, perguntavam para ele lá, tá nos evangelhos, você é o Cristo? Dá algum sinal aí, mostre. Tipo assim, mostra que você é o Messias que profetizado, que tem que vir. Aí Jesus falou, mas olha pelas obras, olha o que eu estou fazendo. Aí ele virou para os judeus e falou, lê lá as escrituras, elas que testificam de mim, né? Mas vocês não acreditam, vocês não creem no que Moisés fala e nem os profetas, muito menos Deus, como é que vocês vão acreditar no que eu estou falando? O que Jesus está querendo dizer? Vocês são líderes religiosos, leiam, estudam, mas não enxergam. Não conseguem. Aquilo que Jesus, vocês são cegos guiando cegos. Então, o que faltou para os judeus, muitos dos judeus naquela época? É isso que você falou mesmo. É interpretar e acreditar. Mas só que eles preferiram recusar. Até hoje, muitos recusam. Alguns já aceitaram. Mas essa questão de interpretar é complicado. Não é... a gente não pode ficar assim, poxa, mas eu não consigo enxergar, por que alguns conseguem? É por causa daquilo que eu falei logo no início. Cada um tem a sua bagagem, né? Cada um tem a sua bagagem de conhecimento, não é só de evangelho, não, até para poder saber interpretar textos. Primeiro é ter boa vontade, porque tem gente que acha que ser espírita é só ler, ir no centro, tomar água fluidificada e ler livro de romance. Né? Mas tudo bem, a gente respeita, mas aquele que quer ir a fundo nas coisas, que tem aquela né, desenvolver o seu senso crítico, analítico das coisas, tem aquela inquietude da alma, ele não satisfaz só com isso, ele corre atrás. Mas mesmo correndo atrás, ele não enxerga essas coisas. Isso demanda tempo. Né? A natureza não dá saltos. Demanda, e eu falo por mim, né? Tem muita coisa para aprender ainda. Quando eu li o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu me emocionei muito. Eu li esse capítulo 6 e eu fiquei extremamente emocionada, porque eu sentia como se... Né, eu sentia a presença de Jesus e como se ele estivesse falando para mim, e foi uma emoção muito grande, mas muito grande mesmo, ler o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, eu queria ver com você, o Kardec, ele deu dica de que o Espírito da Verdade era Jesus? E esse livro, ele trata de questões, esse livro que eu lancei, né, 3 Homens Apenas um Espírito, ele trata dessas questões que são polêmicas no meio espírita. Uma delas é essa, né? Você leu, mesmo você não tendo, você na época não tinha conhecimento de revista espírita, não tinha nada disso. Mas você leu, você sentiu, compreendeu, aceitou que aquilo é o quê? É o Cristo falando de novo. Concorda? Mas mesmo assim, no meio espírita, né? Porque a gente fala meio espírita, porque nas outras religiões isso daí eles nem existe essas coisas. Mas no meio espírita existem aqueles que acham aquela polêmica. Quem é o tal espírito de verdade? Ele ainda é o quê?
Eu acredito que a grande maioria reconhece ele como sendo o próprio Cristo, mas tem aqueles que não acreditam e tem os seus argumentos. Mas acontece o seguinte: aquele que tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e sensibilidade, e principalmente o que sabe ler, sabe extrair uma boa interpretação do que está escrito e consegue tirar preconceitos, né, ideias preconcebidas e se coloca, se predispõe a deixar água nova entrar no seu odre, né, no seu vinho novo entrar no seu odre, né, ele percebe, principalmente no que eu coloquei lá na revista Espíritas, os espíritos estavam falando que aquele espírito de verdade, que era o guia do Kardec, que era aquele que presidia o quê? O que é presidir? Coordenar, gerenciar, cuidar, conduzir, todo aquele processo, tanto da vinda do novo Consolador prometido, que é o Espiritismo, quanto esse processo de regeneração da humanidade, era o próprio Espírito do Cristo. Isso está escrito lá para quem quiser enxergar. Agora, quem não quer enxergar, não enxerga. Porque em lugar nenhum, de nenhum livro e de nenhuma passagem do Evangelho, da Revista Espírita, você vai achar numa mesma frase: o Espírito de verdade é o Cristo. Não está escrito isso lá. Mas você começa a entender fazendo aquilo que a gente chama de interpretação sistêmica. O que é o tal da interpretação sistêmica? Você não pode fazer uma interpretação pontual. Você tem que ter aquela bagagem de conhecimento do que foi escrito em toda a parte. E aí você começa a juntar os pontos. E você vê, né? E tem coisas lá que os pontos são tão próximos que só não junta quem não quer. Porque tem hora que ele fala o seguinte, ó, quem presidiu é o Espírito de verdade. Tem hora que ele fala que quem presidiu é o Cristo. Não está na mesma frase nem no mesmo contexto. Então, para bom entendedor, se não existe dois dirigentes para o mesmo processo, né? Kardec estava meio que dizendo que o quê? Que os dois são a mesma coisa. Então, eu fiz uma coleção lá no livro de várias passagens onde você, juntando os pontos, você vê que os próprios espíritos falaram que o espírito de verdade era o espírito do Cristo. Mas você não vai enxergar em passagem nenhuma na mesma frase Kardec falando isso, porque é aquilo que eu coloquei lá tanto no livro quanto na palestra. Os espíritos, naquela época, pediram para Kardec ser o quê? Discreto. O que é ser discreto? O mais importante naquele momento era a codificação, era a obra, e não o autor dela. Então, por isso que Kardec coloca, ó, são os espíritos, né? Eles é que são o autor da obra, né? E não entrou em detalhes sobre isso, mas ele deixou nas entrelinhas essas coisas, né? Bem detalhadas. Quem é o espírito de verdade? Quem é o papel? Porque tem gente que acha até hoje que Kardec foi o codificador. O que ele fez? Ele juntou tudo, mandou encadernar, né? Lançou o livro. Só isso que ele fez. Não. Está bem claro lá qual foi o papel dele. O papel dele foi o papel de intérprete. Né? Aquilo que você perguntou hoje no finalzinho lá, Kardec era médium? Depois a gente entra nesse ponto. A gente vai ver qual que era o tipo de mediunidade dele. Então, gente, esse feeling de interpretação, de entendimento, a gente só adquire depois de muita leitura, de muita boa vontade, de muita perspicácia, né? Livrar de antigos preconceitos, deixar entrar coisa nova. Aí você começa a enxergar certas coisas. Fora isso, se você tentar condicionar os ensinos de Kardec àquilo que você acha que é verdade, você não vai conseguir enxergar. O processo tem que ser o contrário. Você tem que largar aquilo que você acha que é verdade e entender o que está escrito. Primeira coisa, é entender e não distorcer o que está escrito. Aí você consegue entender o que realmente está sendo falado lá. O Wallace, Kardec, ele é citado naquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, numa reunião que teve, que Ismael estava tendo dificuldade aqui, e Jesus
eles matavam todo mundo que estava vindo falar, e Jesus pega e fala assim, então eu vou mandar os mortos, né, para comunicar, porque aí os mortos já estão mortos mesmo, mais ou menos assim. Não sei se você lembra dessa parte. E Jesus convida Kardec, o chama de apóstolo, né, meu apóstolo querido, talvez por isso que algumas pessoas tenham algumas interpretações, né? Aí pega a palavra apóstolo ao pé da letra, não procura entender o que significa a palavra apóstolo no contexto do judaísmo, aí acha assim, Isso. tá vendo? Ó, o Wallace está errado, né? Kardec não foi o Elias, nem o profeta Elias, não. Está escrito ali que ele foi apóstolo do Cristo. Aí já começa a identificar ele como sendo o profeta, o apóstolo João Evangelista. E também, por exemplo, a gente, na hora de encarnar, alguém pode falar assim, vai, minha discípula, né? Vai, meu discípulo, querido. Mas por quê? Apóstolo em grego significa enviado. Qualquer enviado é apóstolo. Agora, se você fala apóstolo, você já associa aqueles nomeados por Jesus, né? Os 12 apóstolos. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E uma coisa que você falou, muito importante, quando Kardec, e me corrija, viu, se não pode dar seu ponto de vista, dá seu ponto de vista, se é o mesmo. Quando Jesus, ele pede silêncio, discrição para Kardec, e quando Kardec deixa só os espíritos falando, e não coloca nem o nome de Jesus, porque isso não diminui nada, porque Jesus já né? Ele não precisa dessas, né, de homenagens, né? Ele quer que a gente o siga, faça o que ele fez. Até porque Kardec fala que o espiritismo ele veio para ele podia estar contido dentro de todas as igrejas, todas as religiões, inclusive uma que não fosse cristã, né? Os ensinamentos do espiritismo, o ensinamento dos espíritos, qualquer um poderia conviver com a reencarnação, com esse tipo de ensinamento. Você acha que poderia ser isso? Assim, resumindo isso que você está falando, a grande novidade que a gente pode dizer, né? Eu posso também estar errado nisso, que a doutrina espírita trouxe, foi a questão da pluralidade dos mundos habitados. Porque nem a reencarnação é novidade espírita. Por quê? Porque os próprios judeus, agora são todos os judeus? Não, gente. A gente tem que entender que religião é igual a gente tem aqui. Dentro do próprio cristianismo, existem facções de entendimentos diferentes. Por isso tem as várias religiões cristãs. No judaísmo também tem o judaísmo tal, o judaísmo tal. Existem os judeus que acreditam em reencarnação. Então, a reencarnação não é novidade espírita. Quando eles falam lá do Gilgul Neshamot, é esse o termo que eles usam lá, roda das almas. Eles acreditam, sim, na possibilidade da reencarnação, mas eles têm uma concepção, né, própria sobre esse princípio da reencarnação. Tem aquela passagem, é só a gente ler. Não tem aquela passagem que Jesus vira para os apóstolos, os discípulos dele, e fala o seguinte: o que o pessoal está falando aí, quem eu sou? Né? Aí um falou assim, uns dizem que você é Elias, outros falam que você é Jeremias, ou qualquer um dos antigos profetas que ressuscitou dos mortos. O que ele está falando ali, naquele contexto? De reencarnação. Porque os profetas, alguns morreram, aí entra naquela polêmica, a gente fala que Elias não morreu, tudo bem, não vou entrar nessa questão não, porque isso aí é assunto para outra palestra, mas os outros morreram. Então, se eles acreditavam na possibilidade de um antigo profeta ressuscitar, ou seja, voltar, que a própria palavra ressuscitar, ela tem um contexto, significa levantar, né? Erguer, levantar, é esse o termo, né? Então, ressurgir, né? Ela é uma forma, aquilo que Kardec coloca, é uma forma de reencarnação, que a palavra reencarnação, de forma com mais propriedade, veio trazer o quê? O verdadeiro entendimento da palavra. Então, naquela época, eles tinham esse entendimento da questão, por exemplo, da reencarnação. E outras coisas. Então,
a doutrina espírita, isso não é para diminuir a doutrina espírita, não. Ela não trouxe grandes novidades. Ela trouxe novidades para aqueles que não são estudiosos. Ela trouxe aquilo num novo ponto de vista, num novo linguajar, para ensinar aos invigilantes, que somos nós, né? Os trabalhadores da última hora. Pois é, Wallace, eu convido todo mundo a ler o seu livro, porque o livro é muito interessante e é um dos que me fez pensar e raciocinar em cima de estudos, voltar, ler Jeremias, ir nos pontos citados, falou, gente, eu passei o olho, mas eu não vi, estou igual... É um passeio pela Bíblia toda, né? Eu passei pela Bíblia. Então, é muito importante que a gente volte, e aí a gente vai achando. Da mesma forma, quando a gente vai fazer um estudo, aí a gente volta naquele mesmo capítulo e fala, olha, mas isso aqui, quando eu li a primeira vez, eu não tive esse entendimento, ou me passou despercebido. Por isso, a gente deve sempre estar estudando, né, Wallace? O estudo, ele nos permite abrir a nossa inteligência. E eu acho isso maravilhoso. Hoje eu faço estudo do Livro dos Espíritos numa casa espírita. E eu achei que ia ser fácil. Aí eu comecei a estudar de novo, aí eu comecei a ter uma outra visão mais ampliada e descobri que eu não sabia quase nada e eu estou entrando de cabeça no Livro dos Espíritos porque eu quero dar muito mais daquilo que eu achava que já estava bom antes. Por quê? Porque você vai buscar informações na Gênesis, vai buscar informações no Livro dos Médiuns, aí você vê que Kardec explicou cada parte do Livro dos Espíritos em um dos seus livros, ele se Juntando os aprofundou. pontos, né? É aquilo que a gente fala, Isso. juntando os pontos, né? E é maravilhoso, porque só o estudo nos permite isso, né? Sim. Só o estudo. Ô, Wallace, eu quero agradecer muito a você. Vou te chamar, tá? Mais vezes para a gente fazer um bate-papo aqui. E eu gostaria de você fizer suas considerações finais, fala do seu livro aí. Sim. Esse livro que a gente falou, assim, meio que... Porque é muita coisa, né, Jacira? Não dá para aprofundar tudo. Tem que voltar, né, para falar mais. Porque esse livro, Três Homens Apenas do Espírito, quem quiser saber, junto com os outros, tem a minha página na internet, lá, o Wallace S. Oliveira. Quem quiser entrar lá, né, curte o canal, igual o canal da Jacira também, né? Curtir o canal, isso é importante até para a gente divulgar, né? Porque a internet ele tem uns padrões de reconhecimento, de importância das informações, então a gente precisa, né, que o canal seja curtido, que dê o like, por isso que a gente fica vendo os YouTube aí o tempo todo, curte o canal, né? Porque aqui, né, aqui ninguém vai ganhar dinheiro com isso, não, né? O que a gente quer é o quê? Que a informação seja proliferada, seja jogada, as sementes voem longe, não é isso? Esse é o objetivo que a gente quer. Então, os livros estão lá, tanto em formato PDF, e-book, ou em formato, quem gosta de pegar o livro e cheirar o cheirinho lá da tinta dele novinho lá, compra o livro, ele chega pelos correios na casa de vocês, está lá na plataforma da Amazon, né? O primeiro livro que eu lancei numa editora pequena, acabou rapidinho, né? Agora eu tô chique, né? Estou na plataforma, maior plataforma de livros físicos e digitais do mundo. Quem quiser comprar o meu livro até lá no Japão, encomenda e chega lá, né? Então é isso aí, a modernidade veio trazer essas coisas, né, para gente. Então esse livro que a gente conversou aqui foi o quê? Um en passant. Não tem como entrar em detalhes. Tem coisas que a gente tem que, para adquirir o conhecimento, a gente tem que pegar mesmo e ler. Ler 1, 2, 10, 15 vezes. Depois de um ano depois, você estuda mais coisas por aí, igual você falou, você já volta com outro bagagem, um outro olhar, você começa a enxergar coisas que você não enxerga. A vantagem dos meus livros é aquilo que eu sempre falo com as pessoas, né? Eu não afirmo nada sem mostrar de onde eu tirei, né? O tal do matar a cobra e mostrar o pau, né? Ou seja, os livros são ricos em notas de rodapé. Por quê? Tem gente que não gosta, mas eu coloco, tá tudo lá para mostrar de onde que está a fonte,
para quem estiver duvidando, vai lá atrás. Então, o livro, na realidade, ele vira dois. A nota de rodapé é como se fosse um outro livro anexo, né? Um novo livro anexado aos ensinos que estão lá. Então, é isso. São 4 livros que eu tenho lançado. Quem quiser se aprofundar sobre o assunto do sermão profético ou sobre essas questões de profecias e cumprimentos, tem lá o relógio cósmico de Deus. Mas o livro que eu acho que eu tenho um carinho todo especial foi esse que a gente falou um pouquinho dele sobre hoje, porque ali está a fundamentação da o quê? Se a doutrina espírita é ou não isso tudo que dizem dela. Ela é o Consolador prometido? Se você ler lá, você vai ver sim e por quê. Né? Kardec, quem foi aquele cara que nasceu lá no século XIX, né? Que a gente ouve falar tanto e é uma pessoa altamente desconhecida? Lê lá que você vai saber. Então, ali está consolidado, né? Está tudo espalhado por aí, mas ali está consolidado informações importantíssimas, cumprimentos proféticos, demonstrado por acontecimentos, por datas do planejamento de Deus. Ou seja, eu sou apaixonado por esse livro. Esse livro, para mim, dos que eu escrevi, e foi o segundo, para mim é o mais bacana. E eu agradeço muito a oportunidade de poder ter escrito, né, ele e poder estar falando dele sobre um pouquinho dele sobre esse assunto espetacular para vocês nessa noite de hoje. Obrigado, Jacira. Muito obrigada. E esse convite do Wallace para curtir o nosso canal, para divulgar os estudos, porque Emmanuel fala que a maior caridade que nós podemos fazer com o Espiritismo é a sua divulgação. Nós temos que divulgar para as pessoas também se sentirem consoladas, para as pessoas se sentirem amadas, porque Jesus, ele nos prometeu um consolo, ele veio fisicamente nos consolar e nos prometeu outra forma de consolo, e nada melhor do que saber da vida espiritual, nada melhor saber que esta não é a única vida, que isso aqui é efêmero, vai passar, tudo passa, e que nós temos né, mundos e mundos nos esperando aí, muitas oportunidades. E a cada vez que nós fizermos o bem, continuarmos fazendo coisas boas, nós estamos preparando a nossa bagagem e a construção da nossa casa espiritual, ou da nossa casa em outro planeta. Então, as nossas atitudes, né, o nosso comportamento é o pedreiro, né, o construtor de novos mundos, de novas experiências. Então, é hoje, neste presente aqui, é que nós estamos construindo o nosso futuro. E a divulgação é isso, para as pessoas. Nosso intuito, né, é ajudar. E não dói, né, Jacira? É só apertar no botãozinho, dói, onde que está o dedinho assim, ó, do joinha, né? Clica ali, onde está assim, curte o canal, clica ali, né? Clica no canal da Jacira, clica lá no meu, e aí vocês vão estar ajudando a divulgar, né? Isso. E olha, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada, Wallace. A gente vai trazer umas coisas bem bacanas aqui, a gente vai trazer uns audiolivros, para quem não tem tempo de ler, mas pode escutar, né? Eu gosto muito. Isso, tá à vontade, tá, Jacira? A Jacira, gente, ela falou que ela está se propondo a fazer um audiobook, né? Audiobook, não é isso? Do livro Três Homens Apenas no Espírito, né? Você vai só ler ou vai ser leitura comentada? Não, eu estou formatando aqui. O formato ainda, né? A princípio é só ler. É só leitura mesmo, né? É só leitura. Mas depois a gente pode até... É bom que as pessoas põem no carro, ouve, né? Vai lendo um pouquinho, né? Isso aí é bem interessante. Quem tem problema de visão não consegue ler o livro, ouve, né? Então, desculpa, são as modernidades, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Fiquem sempre conosco, divulgue, compartilhe, que Jesus nos abençoe e uma boa noite a todos. Obrigada, Wallace. Tudo de bom para você. Eu que agradeço. Tchau, gente.